te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade nos seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti e te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Então cante, é fiel, é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cante isso com todo o seu coração. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei
da bondade de Deus. E é seu em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que temos, nós cantaremos da bondade de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo a mais uma live, a mais um momento de oração. Deixa ele aqui. Agora bota lá. Ali, ó, top 24. No final da live eu canto mais algumas canções. Seja muito bem-vindo. Vai nos dizendo aí qual é o seu nome, da onde você fala, qual é a sua igreja, aonde você congrega. Hoje vamos falar de um assunto muito importante. Boa noite, Elias. Boa noite, Amanda. Boa noite, Paulo. Boa noite, Daniela. Boa noite, Maria Lorena Nunes. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Lorena. Obrigado. Quem? Marcelinha, muito obrigado pela presença. Quanticamente, Victor, Deus abençoe a todos. Boa noite aos meus pais, Leandro e Márcia. Bergman, boa noite, Léo, que Deus abençoe a todos. Vamos compartilhando essa live. Muito obrigado pelos presentes. Boa noite, Marcelinha, que Deus abençoe. Vá deixando aqui seu pedido de oração, seu pedido também de vídeo, algum vídeo que você gostaria que fizéssemos. Boa noite, Rosana. Boa noite, Matheus. Boa noite, Girassol, Lucas. Boa noite a todos. Lucas F. Birado, que Deus abençoe a todos. Boa noite, Anderson. Que Deus abençoe. Adair, Clara, que Deus abençoe a todos. Queridos, boa noite, N. Larissa. Não sou pastor, gostaria de ser, mas não sou. Boa noite, João. Alex. Boa noite, Alex. Boa noite, Paulo, Henrique, Ivanir. Larissa, boa noite a todos. Júlia Cis, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Boa noite, Cristina. Boa noite, É a segunda pessoa que diz que parece que tá vindo. Obrigado, Cristina. Que Deus abençoe a todos. Vamos iniciar essa live orando. Diz que se eles ouvirem o latido, é a tua cachorra. Se vocês ouvirem o latido da minha cachorrinha aqui. Boa noite, Luciara. Quem?
Isaac, boa noite. David, Edith dos Santos, boa noite a todos. Muito obrigado por nos prestigiar aqui. Queridos, ontem tivemos aqui a reunião da última ceia, nesse momento pascal, foi muito importante para nós e queremos hoje, o mundo amanheceu com uma notícia triste, a morte do Papa Francisco, chefe maioral da Igreja Católica Apostólica Romana, e ele foi um homem que abraçou o mundo, e nós, mesmo não sendo católicos, queremos prestar a nossa devoção, a nossa entrega, as nossas condolências ao povo católico e também aos líderes da Igreja Católica, a família do Papa e a todos. Hoje vamos falar sobre isso e vamos ver o que as Escrituras, como foi a vida do Papa, e vamos analisar biblicamente o que isso significa. Inclusive, bota lá. Inclusive, o nome do nosso sermão de hoje, que já está na nossa plataforma de estudo, chama-se O Legado de Francisco, Unidade e Liberdade à Luz da Escritura. Vamos analisar então isso por meio de 10 tópicos. Mas antes, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Eu quero trazer alguns recados e ontem eu esqueci de perguntar para vocês, então deixa eu fazer isso. A primeira coisa, eu quero perguntar algo. As nossas narrações de escrituras deu uma parada, mas a gente quer voltar. Eu tenho a missão de fazer uma narração completa da Bíblia. Obrigado pelo presente. Obrigado, Lucas. Que Deus abençoe. E eu queria perguntar se vocês gostariam que eu fizesse isso no final de cada live ou no início, ou se vocês gostariam que eu fizesse uma live separada para isso, certo? Então, nos deixe a sua opinião aqui. Qual é a sua idade, meu irmão? Esse é o Arthur, Thiago. O vizinho não me chamam de louco. Não, me chamaram de louco. Obrigado pela pergunta. Eu não entendi a pergunta dele. Eu não, minha idade não namoro. Ele ressuscitou. Eu amo essa música.
Libertador Salvador, arrastando, falando, vamos fazer Pergunta se tá Pergunta se tá bom. Tá bom o volume, vocês estão conseguindo ouvir? Sem atrapalhar a tua voz. Tá bom o som aí ou tá muito alto? Então, Senhor, libertador, Salvador, arrasta, vamos bater. Depois de nós, cada leão, arruina tudo. É um ruja e todo olho vê. Enquanto achando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, uma voz do céu cantou, onde a morte da vitória de morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou! Uou! 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 Ele ressuscitou! Continua, Thiago. Linda essa canção. Bom, vamos então aos nossos recadinhos. Primeiro recado aqui a partir de maio, então nós teremos esse retorno à narração da Bíblia. Então nos diga aqui o que você prefere, se é uma live exclusiva ou no final de cada live a gente fizer isso. Lembrando que se for lives exclusivas, nós demoraremos mais para concluir, certo? Segundo recado aqui no curso da raça sofrida santificante, a gente queremos um módulo sobre pessoas com deficiência e aceitação. Terceiro recado é que nos ajude a... Já falamos aqui, temos algumas despesas aí, eu perdi o meu benefício, então nós precisamos da ajuda de vocês e vocês já estão chegando juntos, mas nós precisamos ter mais ajuda. Então no nosso site, no link que eu deixei, tem as formas de contribuição, seja por membresia, por presentes, e muito obrigado porque tu nos ajuda. Também tenho muita dor, então eu preciso repor a bomba de morfina e sem o plano de saúde isso fica inviável. Então eu preciso pagar o plano de saúde sem o benefício, não tem como. Então nos ajude, que Deus abençoe e que possamos, e que toque no seu coração, certo? O valor que você puder ajudar, muito obrigado, certo? Lá nessa página tem um link de uma vaquinha e também tem as outras formas de contribuição, seja membresia, seja Pix, seja como for,
certo? Na membresia é melhor porque aí você terá conteúdos exclusivos, certo? Eu ainda não criei nenhum porque ainda não tem membros, certo? Mas a partir de quando Vai fazendo. quando houver membros, então vamos começar a criar esses conteúdos. Muito obrigado. Elias. Muito obrigado, Elias. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Também temos um outro recado que faremos uma pesquisa aqui no canal, ainda sem data prevista, sobre evangelho e ateísmo. Qual é esse sentido? Obrigado, Lu. Obrigado, Lu. Então, esses são os nossos recadinhos. Também faremos um trabalho sobre paralisia, deficiência e evangelho, também sem data definida. No final da live eu passarei esses recados novamente e se você quiser lembrar deles, está lá na nossa plataforma, no script do seu nome, certo? Acho que agora nessa nova fase eu sempre tenho publicado lá o script das lives. Então também acesse a nossa plataforma para ter um conteúdo escrito, certo? Vamos orar e assim iniciar essa live. E no final, então, eu orarei pelos pedidos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Só baixamente. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu tem nos ouvido, porque o Senhor é bom. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de louvarmos o Teu nome. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel. Senhor, nos abençoe para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Senhor, que as nossas dúvidas sejam dissipadas e que o poder das trevas não tenha, ou melhor, que as trevas não tenham poder nem domínio sobre nós. Somos Teus e nos ajude a vencer cada desafio para a honra da Tua glória. Pai querido, abençoe todos aqueles que estão aqui. Te pedimos que perdoe nossos pecados e nos consagre a Ti, que possamos ser feitos à imagem de Teu Filho. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Bom, a mensagem que nós temos para hoje, como eu disse, é o legado do Papa Francisco. O Papa Francisco morreu entre ontem e hoje, morreu, era umas 2 horas, entre 2 e 3 horas da manhã, e o mundo acordou mais triste. E como a Igreja Católica, né, tem até alguns que dizem que a Igreja Católica é a maior instituição
instituição religiosa do mundo, e isso é verdade. E hoje nós queremos fazer um sermão temático e expositivo que analisa a vida pública do Papa Francisco e como ele foi importante para a humanidade. E mesmo, irmãos, que nós não somos católicos e não concordamos teologicamente com eles, é inegável que o Papa Francisco fez coisas boas e também coisas ruins, claro, mas coisas boas, sobretudo coisas boas pela humanidade. E obedecendo então a Jesus Cristo, e é sobre isso que nós exploraremos nesse sermão. Nós vamos então nos reunir para refletir sobre o legado dele que ecoa nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Olharemos para a vida e ministério daqueles que perseguiram buscando inspiração e direção das Sagradas Escrituras para compreendermos a importância da liberdade religiosa e o nosso papel enquanto discípulos, enquanto embaixadores do Reino de Deus no mundo. O primeiro tópico que eu queria trazer para essa mensagem é o legado de humildade e serviço que este homem proporcionou para a humanidade. A simplicidade de Francisco e seu foco nos marginalizados, em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo nos exorta o seguinte: nada, abre aspas, nada façais por ambição egoísta ou por vanglória, mas com humildade considerai-vos. Deixa eu pegar essa aqui na Bíblia, que na minha Bíblia está diferente. Peraí. Filipenses, capítulo 2. Cadê? Pegue na sua Bíblia também. Filipenses 2, verso 3 e 4 diz assim: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, mas para ou também para o que é dos outros. E aí, a seguir desse texto, nós temos aquela célebre escritura que dá a encarnação de Cristo. Essa passagem, ela nos mostra
sobre a importância da humildade. O Papa Francisco, ele foi um homem que teve um coração devoto a Cristo. O serviço, falando agora de Jesus, o serviço de humildade que Jesus demonstrou nos inspira e queremos que todo cristão deve fazer isso. Em João capítulo 17, pega aí João, sim. João Jesus Cristo foi um exemplo de humanidade. Em João capítulo 13, capítulo 13. Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. Eu vou ler só os primeiros versículos. Olha, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que já era chegada a hora, a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os céus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se. Esse versículo fala, essa passagem nos mostra que Jesus Cristo, ele serviu, ele foi um homem que serviu, que mesmo no momento da traição, ele serviu os outros. E o Papa Francisco, creio que mesmo que nós não somos católicos e discordamos teologicamente profundamente dele, nós precisamos reconhecer que ele fez grandes coisas pelo mundo, na área religiosa e na área social. E isso é um grande feito, pois ele seguiu os passos do nosso Senhor. O chamado da igreja para ser uma igreja pobre para os pobres, em Lucas capítulo 4, verso 18, Jesus ele declara o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres.
ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos. Esse chamado de Jesus ressoa e ecoa com a prioridade que Jesus tinha e que sempre deu aos necessitados. E isso nós vemos não somente no Papa Francisco, mas nos líderes que realmente são verdadeiros discípulos de Cristo. Porque não basta você pregar, você tem que fazer o que você prega, você tem que praticar o Evangelho. Irmãos, eu não estou aqui para dizer, o Papa Francisco morreu, então agora ele virou um santo. Não, tem ambas visões sobre esse homem, tanto boas quanto ruins. O que eu estou dizendo é que mesmo que ele tenha feito coisas ruins, ele foi um homem que cuidou da igreja. Ok, vocês podem dizer, uma igreja posta. Ok, mas ele cuidou da igreja que ele dirigia. Ele acreditava. E que ele acreditava. O Papa Francisco, ele se deu pelos pobres. Em Mateus, vamos ao terceiro tópico. Em Mateus, sim, com certeza não cabe nós o julgamento. É claro que teologicamente a gente vai dizer o que é errado, sim, mas não no sentido fraterno. Porque nós temos um papel, enquanto discípulos do Senhor, de reunir toda a cristandade em um só corpo. Então, o que o Papa Francisco fez ao mundo foi lindo. Até eu vou tratar disso no final, mas existem especulações aí sobre se ele ia ser o anticristo. Isso aí não cabe a nós, irmãos. É claro que nós temos que entender. Tem um erro? Tem. Né? A Igreja Católica tem muitos erros teológicos. Entretanto, estamos falando de um homem que cuidou da igreja, que amou as pessoas, que amou os grupos minoritários, aqueles que eram rejeitados. É claro que também, depois eu vou tratar sobre isso, mas o que nós não devemos excluir o que está errado, nós temos que julgar, não é um bom termo, mas nós temos que analisar tanto a parte prática quanto a parte doutrinal. E claro que fazer boas obras não exclui a parte doutrinal. Mas ele era um cristão e nós devemos orar. Esse é meu quinto tópico. Nós devemos paz do mundo e pelo diálogo amistoso
todo interreligioso. Nós devemos buscar a unidade da igreja dentro das proporções cabíveis e necessárias. Isso aqui não é um discurso para diminuir o erro. Não, isso aqui é um discurso para dizer que mesmo com os erros, nós devemos fazer o que o Senhor Jesus nos ordenou, que é amar o pecador e abominar o pecado, o seu erro, certo? Aí você vai me dizer assim, mas o Papa Francisco, como líder maioral da Igreja Católica, ele poderia ter mudado muitas coisas na doutrina. Talvez sim. Mas esse não é o nosso papel. Agora eu quero falar sobre o diálogo interreligioso. O Papa Francisco, ele não mediu esforços para construir pontes com as outras religiões. Embora a Bíblia enfatize a centralidade de Cristo e que ninguém será salvo sem Ele, isso é verdade, a Bíblia também nos chama a viver em paz com todos, tanto quanto depender de nós. Em Romanos 12:8, o apóstolo Paulo nos instrui a isso. Romanos capítulo 12. Tudo que eu falar aqui eu vou embasar na Bíblia, ok? Romanos 12, versículo 18, o apóstolo Paulo fala o seguinte, tá aqui. Isso é 18? Romanos 18? Não. Romanos 12. 12, 18. Romanos, aqui. Se for, olha o que o apóstolo Paulo nos instrui. Eu vou ler o 17 e o 18. A ninguém pegueis mal com o mal. Procurai as coisas honradas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tendes paz com todos. Tendes paz com todos, ou seja, é claro que nós não vamos negociar a doutrina, né? Um dos princípios da reforma protestante foi o sola escritura, né? Somente a Bíblia, que sabemos que a Igreja Católica não segue esse dogma. Nós não vamos negociar isso. Mas dentro do que for possível, nós vamos agir com paz, porque um cristão deve cuidar para que o mundo seja um lugar melhor, um lugar onde Cristo seja o centro de todas as coisas. E a centralidade de Cristo, a centralidade de Deus é o amor. Mas
a Deus com de todo o seu coração, poder, mente e força, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu a lei do Antigo Testamento assim, ou seja, o nosso compromisso quanto cristãos é construir um diálogo respeitoso, que busque o entendimento e que abra portas para testemunhar a verdade novamente. Não vamos negociar a verdade, mas testemunhar essa verdade com amor. Sétimo tópico. O compromisso com a paz e a reconciliação. Jesus nos instrui no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 9. Jesus diz o seguinte, preste atenção. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A busca pela paz e pela união respeitosa é um rei que nós temos, é um reflexo da bondade e do caráter de Deus. Então, enquanto nós estamos no mundo, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E se a luz do mundo não salgar, se o sal perder o seu sabor, tudo está perdido. Então, enquanto cristãos protestantes que somos, sim, temos diversas questões com os católicos diferentes, mas nós devemos orar por eles. O apelo de Jesus no meu tópico 8 é o respeito e a compreensão mútua. Em 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro nos instrui a estar sempre preparados para eu vou ler essa. Só continua ali, senão vai. O quê? É muito. 1 Pedro. Essa aqui. Esse é 2. Esse aqui é 2. 1 Pedro 3, 15. Diz assim: antes, sacrificai o Senhor Deus, santificai o Senhor Deus em vosso coração e estáis preparados para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós com mansidão e temor, tendo uma boa consciência para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados os que blasfemam da vossa boa conduta com Cristo. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele disse que nós precisamos estar preparados para definir a nossa fé. Porque, um exemplo, porque os protestantes não, mas virado
Maia. Um exemplo que é uma causa de discussão entre católicos e protestantes, que é a hiperuria do Lia Latia, né? Que é o culto a Deus, culto aos santos, que protestantes dizem que católicos estão errados. E eu creio que sim, mas quando nós discutimos isso, nós devemos lembrar que os católicos também creem em Cristo e que eles também são filhos de Deus. Até tem um pastor que chega a dizer que os católicos não são nossos irmãos. Entretanto, todavia, todo aquele que é nascido de novo em Cristo é filho de Deus. A sua teologia pode estar errada, mas se ele teve um novo nascimento, ele é filho de Deus. Agora, uma das coisas que nós devemos entender, aqui tem vários tópicos que eu botei aqui, mas uma das coisas que, enquanto cristãos, nós precisamos ter é a defesa da liberdade religiosa. Eu já falei aqui que nós precisamos ter um diálogo entre as religiões e que esse diálogo ele deve ser formado pela liberdade religiosa. Claro que nós vamos desmitificar os erros, mas nós vamos respeitar aqueles que são nossos irmãos. Que são nossos irmãos. A importância da liberdade de consciência e crença, embora a Bíblia nos chame a fé em Cristo, ela também reconhece que existe liberdade de escolha no coração humano. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, o Senhor Deus declara: hoje chamo os céus e a terra como testemunhos contra vós de que lhe apresenteis a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham uma vida para que vocês e seus filhos vivam. A escolha de nós é inerente à nossa humanidade. O direito de cada pessoa é de praticar a fé. A parábola do joio e do trigo que é contada por Cristo sugere uma separação final entre o bem e o mal que será definida por Deus, feita por Deus não por correção humana, e sim
significa um respeito pela jornada de fé a cada indivíduo. O papel da igreja é na defesa dos perseguidos da fé. O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 13, verso 13, ele nos exorta: lembre-se dos presos, como se vocês mesmos estivessem presos, e dos que são tratados, como se vocês mesmos estivessem no corpo deles. Somos chamados a defender aqueles que sofrem por causa da perseguição por causa da sua fé. E eu creio que o Papa Francisco fez isso. Ele defendeu os presos por causa da fé. Ele defendeu os grupos minoritários. E ele seguiu a importância, a ordenação de Cristo. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que mesmo que nós tenhamos questões que são controversas da nossa fé, praticadas por católicos, nós devemos lembrar que no essencial eles têm Cristo na vida deles e que nós devemos orar pela paz e pelo amor. E nós, enquanto igreja protestante, devemos orar sim pelo Papa Francisco, pedir que ele vá ao céu e que ele possa estar, que ele possa ter a bênção de Deus. Nós somos chamados então a ter unidade. O chamado de Deus, de Jesus, entre os seus seguidores, era a unidade. Em João capítulo 17, Jesus fala sobre isso. Em sua oração final, Jesus pediu ao Pai para que todos sejam um com o Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade dos cristãos é um testemunho poderoso para o mundo e para o inferno. A importância do diálogo entre católicos e protestantes é uma importância enorme. Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo nos encoraja a ter todo o esforço para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O diálogo busca o entendimento mútuo e a separação. E a
separação das divisões históricas. Agora eu vou pular um tópico aqui, para mim e por final, para mim e por final, que é, volta ali, Volta vai pra cima, pra cima, pra cima. Não, tu tá indo pra baixo. Mas, aí, eu vou falar desse tópico e a gente vai concluir. Nós temos um chamado de ter o amor central entre cristãos. O amor e o perdão com a misericórdia. O chamado do perdão nos conforma de libertação. Mateus capítulo 6, Jesus ele nos adverte, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as vossas ofensas. O perdão libera tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Então, mesmo que haja uma rixa entre católicos e protestantes, esse é um momento de união, que nós possamos orar pela Igreja Católica que perdeu o seu líder, que eles possam, sim, também possamos orar que eles encontrem a verdade, mas que, sobretudo, que o amor de Cristo esteja com eles e que eles possam vencer esse momento difícil. Para concluir, a misericórdia como forma de expressar o amor de Cristo, Efésios 2, 4 e 5 nos lembra da misericórdia de Deus. Diz o seguinte: todavia Deus, que é um rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando estávamos ainda mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Essa misericórdia que Deus usou para conosco, nós precisamos usar para com o próximo. Que o Papa Francisco possa fazer uma boa passagem e que nós possamos orar pela paz de Israel, pela paz da Igreja. Pedir, sim, que eles se arrependam dos erros doutrinários, mas, sobretudo, que eles possam ter a paz de Deus e a comunhão de Cristo no Espírito Santo. É essa atitude que nós precisamos ter enquanto cristãos, enquanto homens da fé. Queridos, eu quero, não vai dar para falar tudo que eu preparei, mas eu quero incentivá-los a passar lá na nossa plataforma e ler a nossa mensagem, certo? Também preparei
prepararei uma nota oficial sobre isso, certo? Eu quero deixar... Eu quero deixar essa mensagem. Quero concluir dizendo que o legado entre homens e mulheres de fé que buscaram a humildade, o serviço, a humildade e a defesa da liberdade religiosa nos inspire a vivermos de acordo com os ensinamentos de Cristo, que a caridade de Jesus Cristo seja sempre a nossa bússola e que a nossa esperança que temos nele nos impulsione a amar e a servir até o dia que ele voltar. É essa que precisa ser nossa oração. Não apenas dizer que eles estão errados, é claro que a gente sabe, mas, né, a nossa opinião pode ser diferente, mas eles são nossos irmãos em Cristo. E é isso que tem a maior importância para nós. Eu quero deixar essa mensagem no nome de Jesus Cristo também. Quero orar pela paz da Igreja Católica, orar pelos pedidos que tivemos e concluir essa live, certo? Você quer cantar? Quanto Quem? os pedidos. Vai ser depois na oração, né? Sim, eu vou fazer agora. Tu vai orar e depois vai cantar? Sim. Mas orar não seria a última coisa? Não, caiu no céu cantando. Ó, o Elias tá perguntando se hoje tu vai cantar. Vou cantar mais 2 músicas. Mas tu não... Quando tu for responder, tu tem que olhar pra eles. Obrigado. Vamos cantar assim. Antes de fazer essa, eu gostaria de perguntar se tem mais algum pedido de oração nas suas mãos. Pode ser a Vitória? Pode estar com todo. Quem era a Vitória? Falou que era a Vitória antes. Eu te louvo, nossa, toma tua justiça e cantarei louvores, isso é protíssimo, Pai. A ti, ó Deus, me cantarei, eu me empolgo, isso voz honra. Tuas mãos foram. Olha, pergunta como é que é o nome do amigo que tá na UTI. Qual é o nome do seu amigo? Chama-se Amaro. Amaro. Toda a terra te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. Toda a terra slava-te, júbilos, pois tu és o Deus criador. Meu amigo Pedro. Já botei aqui. Alguém tem mais Pode algum?
Pratrofax, oração para melhorar da minha ansiedade, que tá forte esses dias. A Biggs. A minha também, amigo. Vamos orar. A minha também. Nada melhor que orar para melhorar a ansiedade. Então vamos lá. Bom. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu tem sido fiel, porque Tu tem nos dado a bênção, a vida. Pai querido, te agradecemos por cada um de nós. Queridos, Pai querido, te agradecemos pela vida do Papa Francisco, pelas coisas que ele fez e deixou como legado. Que abençoe ele nessa passagem, que ele possa ter estar junto de Ti. Oramos, Senhor, também pela vida da Amanda, que ela possa ser, que ela possa se restabelecer, que ela possa ter uma boa vida. Ajude ela, Senhor, em cada desafio, assim como oramos pela vida de Elias, que o Pai que o sustente, que o fortaleça, que o ajude a vencer todos os desafios. Pai, oramos pela vida do Lucas F. Oramos que ele possa também ser tocado por Ti, que ele possa, que as dificuldades possam não tirar a fé dele, Pai. Pai, que o Seu Espírito esteja sobre ele, bem como ao Richard, a Fates, abençoe eles, Pai, abençoe que eles possam estar em comunhão contigo, que eles possam estar orando e se fortalecendo. Oramos também pela vida do Amaro, que ele está na UTI, Pai, que ele possa sair dessa e que ele possa ser um instrumento nas tuas mãos para salvar muitas almas, que a doença não o prejudique, que ele possa sair vitorioso dessa e que ele não duvide que tu estás com ele. Nessas horas a gente tem o ímpeto de perguntar onde tu estás. A dúvida é boa, a dúvida é tua, mas que ele possa entender que isso deixar mais forte. Pai, abençoe a família do Amaro, o Pedro, que também está no hospital. Que também está no hospital, Senhor, o ajude, o conduza, que ele possa novamente, nesse período sofrível, que ele possa ver a tua mão, a tua graça e o teu amor. Abençoa a vida da Baby, ansiedade. Que ela possa sair dessa crise de ansiedade, que ela
ansiedade, depressão, nos joga lá embaixo. Senhor, que tenha piedade. Senhor, oramos pela vida da Baby, que ela possa que ela possa às vezes é difícil, mas que ela possa ver o Senhor, que ela possa ter uma experiência genuína contigo, assim como nós, eu e minha família, que nós possamos estar contigo, que a ansiedade, que a depressão, que as misérias emocionais não determinem a nossa história. E por tudo e por todos esses oramos em nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, quero dizer para vocês, eu até não conversei isso com os meus pais, mas eu quero dizer que amanhã infelizmente não sei se teremos live, mas eu aviso vocês, por motivos de força maior que não convém falar agora, mas se nós tivermos, eu farei um vídeo falando sobre o horário, geralmente às 8 horas. Peço a compreensão de todos, mas nós também estamos passando por um problema difícil. Então, de nada, baby. Então, muito obrigado por todos. Eu quero dizer que estamos aqui orando por cada um de vocês e peço que também orem por nós. Quero dizer também, isso é uma coisa que eu não combinei com meus pais, então vou falar do meu coração. Quando nós vemos tantas coisas ruins, tantas tristezas, tantas ansiedades, tantas coisas, nós temos a tendência de perguntar onde Deus está, porque Ele não está sendo fiel, se Ele realmente está no trono. E isso é humano. Questionar é humano. E eu quero dizer que muitas vezes... Fala o teu nome. Não, meu nome é Thiago. Aumenta um pouquinho. Eu quero dizer... Fala o teu nome. Thiago. Meu nome é Thiago. Virado Reis. Não é ali, é aqui. O quê? É aí que também. Aumentando aí. Eu quero dizer que nós temos essa tendência. E essa tendência vem pela nossa fraqueza. Então, muitas pessoas chegam e dizem assim, muitas pessoas já me disseram isso. Thiago, como tu é forte, tu enfrenta qualquer coisa. Não é que nós somos fortes,
tem pessoas que são sim, mas a necessidade te faz na pressão tu ficar fora. Deus te dá assim. Então eu quero dizer que nem todos os dias tu vai estar bem, e tá tudo bem. Nem todos os dias tu vai vir aqui, tu vai acontecer. Tem dias que tu não entende o que você está sentindo e por que você está sentindo aquilo. E Deus entende isso, Na Bíblia. né? Então eu quero dizer que nós precisamos orar, precisamos clamar, precisamos do Espírito Santo, precisamos buscar a intercessão de Deus, de Cristo, e nós, muitas vezes, nós vamos ter que pedir perdão a Deus. Porque muitas vezes, mediante um problema muito difícil, nós sim vamos vacilar na fé. Isso vai acontecer. O cristão, ele não está imune a essas coisas. O cristão não está imune à dúvida. O cristão não é um aquecimento que ele está imune a não querer existir. Não, ele vai querer, ele às vezes vai perguntar para Deus o que está acontecendo e por que está acontecendo. Mas o cristão verdadeiro, ele vai perseverar mesmo com as maiores dúvidas de fé. E creio em mim, irmãos, quando eu digo dúvidas, eu digo até sobre nós perguntarmos se Deus está olhando por nós, que para muitos isso pode parecer uma blasfêmia, mas creio que Deus também entende isso. Então nós precisamos orar, precisamos buscar, mesmo sem vontade, mesmo sem sentir. Augusto Nicodemos diz que o maior desafio da espiritualidade é continuar quente, sem sentir, sem ver e dando tudo errado. E é o que eu disse, tem dias que você não vai estar bem e você vai ter que pedir perdão a Deus por uma fraqueza no seu canal, na sua fé. Então, é isso que eu queria dizer. E dizer também que tem dias que eu não estou bem, que tem dias que eu não tenho vontade de abrir live, tem dias que a gente estoura o pau da barraca, mas nós precisamos seguir, certo? E tá rodando sem soma. Sim, porque tava dando propaganda. Então, mas dá pausa aí. Então, eu quero dizer isso, certo? Mas não pode deixar a peteca cair. Mas tá rodando lá muito sem som. Sim, agora eu botei. Mas não tá. Puxa pra trás da atenção. Aqui. Então, eu quero dizer isso, quero concluir essa live pedindo que o Senhor
nos ajude e passe lá no nosso perfil, deixe sua contribuição, sua ajuda. Oremos pelo Papa Francisco e pela Igreja. Também passe lá no nosso perfil, no nosso site, na nossa plataforma e veja todo o script que não conseguimos falar tudo. E isso mesmo, veja. E no que Deus nos ajude. Eu vou terminar cantando algumas canções. E aí a gente vai concluindo, certo? Eu bota cicatrizes aí. Mas dá pause. E aí bota lá no microfonezinho. Pausou, bota lá no microfonezinho. Vamos lá. Escolher a música primeiro. Não deu pausa, né? Não dá, não sei. Não é dado. Não. Obrigado, Richard. Vamos cantar a música Cicatrizes, Sabona. Aperta uma vez só. Espera. Deu. E vamos cantar, louvar, e aí fiquem de olho no perfil que eu vou avisando vocês. Muito obrigado, Fátima, muito obrigado. Certo a todos. Tá bem, pai. Eu já vi. Guerra seca do Frei Wilson. Eu já vi. É, mas essa tu não conhecia, né? Ficou de... Eu vou ver. Vamos lá, então. Enquanto isso, pede pro pessoal, pra tua meta só falta 22 rosinhas pra bater a meta. Falta só 22 rosinhas. Nos ajuda lá para bater a meta, 22 rosinhas. Nos ajude, por favor. Vou aumentar teu volume. Vamos lá. Então, cicatrizes de Bruna Kahlo, ok? Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe? Não, tu és aquele que cuida. Vai pra baixo. Mas tu já vai começar no meio da música? Mãe, isso aí é só uma fala, isso não é música. Ah, tá. Mas sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca
podia esquecer aquela mágoa que ficou em mim. Até diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava, mas minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Mas foi quando o Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez ver. Tudo que eu pedi, o Senhor devolveu e me fez esquecer de tudo que aconteceu. E hoje eu tenho 1000 motivos para adorar a Deus. Isso aí eu só falo, não pode falar. Até diminuía, só aumentava. Eu não falava, minha alma só irritava. Não havia nada que me desse paz. Foi quando Jesus tocou em minha vida e colocou o remédio na minha ferida. O que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver. Tudo que eu pedi, o Senhor devolveu. E me fez esquecer de tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver. Tudo que eu pedi, o Senhor devolveu. E me fez esquecer de tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Sim, é Ele que me faz viver. Tudo que eu pedi, o Senhor devolveu. E me fez esquecer de tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Diz pra Baby que cantar também ajuda a aliviar. Sim, cantar também ajuda a aliviar a alma. Já dizia, quem canta seus males espanta. Viu, Baby? Bruna? Bota lá em top 24. Bota o leão e o cordeiro. Dá pausa. Vai lá no microfone. Eu queria deixar só a melodia. O Rei Leão e Cordeiro de Cassiane. Agradece o Richard pelas rosinhas. Obrigado, Richard. Valeu pelas rosinhas.
Vinícius também, Paulinho. Obrigado, Elias. Obrigado, Paulinho. Obrigado a todos. Vinícius, muito obrigado, Vinícius. Deus abençoe. O rei da glória se despiu da majestade, se assentou com pecadores. Nenhum brilho outono revelou quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito. Quem acreditaria que o seu certo já regiu o tempo, homem tão simples, sem ter lugar onde repousar. Nascer Maria não é o melhor lugar para se ser. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência e aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança. Como o poder do mundo foi levado a nossa dor, não tinha hora de seu coração acusou. Ficou calado, senão todas as nossas culpas. Não tinha manchas no cavalo, não reclamou. Foi maltratado e humilhado o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade, isso agora em mim. Mas como o leão rugia e todo olho verá, embora marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem, ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou, onde está a morte, está a vitória, o cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Como o cordeiro mundo foi levado à nossa dor, não tinha agora. Seu coração acusou, ficou calado, senão todas as culpas. Não tinha manchas no cavalo, não reclamou. Foi maltratado, humilhado o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que o pecado do mundo revela a eternidade e sua glória em mim. Mas como o leão ruja e todo olho verá, embora marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem, ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou, onde está a morte, está a vitória, o cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, bom pastor, Jeová Nissi, Jeová Refa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Casal Shel Elion, Jeová Jireh, o Elohim Deus Shaddai, Yahvé Shema, com toda a glória eu adorar. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, bom pastor, Jeová Nissi, Jeová Refa, Jeová Shalom, Deus Adonai,
cada Shelley é o Elion, Jeová o Elohim, Deus é o Sinai, e a vai chamar com toda a glória o Adonai. Mas como o leão ruja e todo olho vê, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, está a vitória. Cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Uou, 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 ele ressuscitou. Uou, 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 ele ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Richard. Obrigado a todos. Paulinho. Obrigado, Paulinho. Vamos. Eli, O Eli entrou. O Eli. Obrigado, Eli. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Bota essa aí, ó. O lamento. Não. O lamento de Israel. Dá pausa lá. Cantar o lamento de Israel pra gente, essa música me toca muito. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os seus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez eu se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus que ele te ouvirá, do inimigo te libertar. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá, do inimigo te libertar. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus que ele te ouvirá, do inimigo te libertar. Chora Israel,
que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Tá travando a live. Tá travado. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Por que eu não embaixo, Thiago? Não consegui. Vamos encerrando, é uma conversa ali no chat. Vamos encerrando, que Deus nos abençoe, nos proteja, Você vai uma semana. Fatos queria mais uma. nos dê uma boa semana, que encerramos por hoje. Se não tiver live amanhã, quarta, eu canto mais, tá bem? Eu também vou gravar alguns vídeos cantando, certo? Muito obrigado, Fatos. Eu já estou bem cansado. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que nos dê da sua graça, e mais uma vez que abençoe a passagem do Papa Francisco, certo? Que Deus nos abençoe, nos proteja, em Cristo Jesus. Muito obrigado, Fatos. Que Deus abençoe. Que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Que uma boa noite a todos e até a quarta. Ó, Super Girls aí, ó, mandou um aí, ó. Diz oi para Super Girls. Oi, Super Girls, tudo bem? Já estamos encerrando. Até a quarta, gente. Valeu!